Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Meus sinceros agradecimentos a todos aos quais compartilham, aos quais visualizam e onde quer que chegue este vídeo. Estamos observando e sempre estaremos observando que no Brasil as coisas acontecem e não há como fazer uma fiscalização de forma correta, porque existem barreiras. Essas barreiras impedem das pessoas compreenderem, impedem das pessoas buscarem seus direitos, impedem as pessoas até mesmo de entender um formato simples, que é uma prestação de serviço. Tratando-se de serviço público, nós temos que observar que as instituições, sendo judiciário, executivo, legislativo, elas exigem de cada pessoa um conhecimento. Tanto é que a nossa Constituição está escrito, tratando-se de justiça, as pessoas exigem um conhecimento jurídico e sejam pessoas o quê? Ilibadas, sem mancha, impossível de ser o quê? Alcançado por qualquer coisa. E a gente consegue entender que quando essas pessoas chegam, isso é um paradigma que vem desde a época do descobrimento do Brasil, que aquelas pessoas que alcançam o poder público, como o ministro do STF, ministro do STJ, tribunais, desembargadores, juízes, até mesmo deputados, senadores e muitos ministros de Estado, como outrora as pessoas tinham mais poder de exercer a função de ministro, sem que possa comunicar ao presidente da República, o que seria muito bom que os ministros tivessem mais poder, mas também viesse a responsabilidade pelos seus atos cometidos sem que possa ter sido assistido por seus conselheiros. É assim que tem que funcionar. Essas pessoas têm que compreender que a função ao qual o concursado, a pessoa que está preparada para exercer um cargo público, seja ele qual for, a nossa Constituição diz que ele é o quê? É uma pessoa que é ilibada. Então ele se prepara para exercer um cargo que exige, e os trâmites daquele cargo público, ele é a execução, já está escrito o que tem que ser feito. Só que precisa de pessoas que possam ler a receita e pôr a receita o quê? Em prática. Não é qualquer um. Não são pessoas que indicadas por meros méritos de amizade que possam assumir cargos públicos. É preciso que as pessoas tenham um conhecimento, esteja cheio de conhecimento e paramentada desse conhecimento para exercer essa função. Neste caso, essa pessoa que está preparada para exercer cargo, ela é abstrata. Ela é uma pessoa abstrato. Ela não pode tomar ou exercer as funções do poder para se tornar ela o poder. Ela simplesmente é a pessoa que vai exercer e pode ser trocada, porque quem a colocou lá e quem paga o seu salário, as suas roupas, o seu transporte, é o povo. Então essa função que são exercidas hoje nos cargos públicos, elas são abstratas, são funcionários públicos. Eles devem responsabilidade, eles devem uma responsabilidade, devem ações, devem comportamento, devem tudo isso ao povo. Não é o povo que deve a essas pessoas. E o que nós estamos vendo hoje são pessoas que se julgam semideuses ou deuses ao ponto de todas essas formas e comportamentos, elas se encontram em todos os lugares. Nós estamos vendo que para tudo tem uma orientação. Para as igrejas nós temos a Bíblia, para o processo normal, trâmite normal de processo, nós temos o Código Civil para ser interpretado. Nós temos a nossa Constituição, que abrange, que está sobre uma esfera como responsável
os guardiões, assim como Deus colocou o seu anjo principal para cuidar da terra. E o que aconteceu foi que nós estamos passando por todas essas condições, mas ele teve uma penalidade. Mas é outro mérito. Eu só quero fazer essa comparação, que para tudo tem uma receita, para tudo tem um meio, para que você possa seguir, você possa ser colocado lá. E é preciso que você esteja paramentado, esteja com conhecimento profundo daquela função em que você vai exercer. E isso é em todos os sentidos. Isso é o varredor, é o professor, é o operário, é a pessoa que vai auxiliar cada um desses, porque o auxiliar depois vai exercer a função daquele. Então a gente vê que as pessoas, elas não são o quê? Elas não são perpétuas, elas são temporárias. E temporário pode ser essa pessoa substituída pelo estado de abstrato. A sua função, a sua produção é que vai conduzir, é que vai fazer com que o poder que tem em cada função possa fazer com que essa pessoa exista. Assim é entendido quando Deus precisa de alguém, ele usa alguém e dá as condições para essas pessoas ou para essa pessoa exercer essa função nas igrejas, um pastor, padre, bispo e tantas outras funções, até mesmo governantes. Mas ele concede. Então essas pessoas, elas não são deuses, não são Deus, elas são abstratas e só passam a existir por causa da obra que executa conforme o trâmite do poder. Então o que nós estamos vendo hoje no Brasil são pessoas que, ao invés de executar para que possa existir a obra, não, elas tornam o poder para si e executa como bem quer, como a hora que quer e de maneira como lhe interessa, a ponto de inocentar, de condenar, de prender, outro de exercer funções, desvios, pode pegar. Então a gente vê toda essa bagunça na nossa república. Nós estamos vendo igrejas de forma ilícita crescer, não está escrito que seja assim. Nós estamos vendo pessoas enriquecer, estamos vendo pessoas nos poderes enriquecendo e o povo cada vez mais pobre e miserável. Essa não é a função daqueles que se preparam para o poder. As pessoas que se preparam para o poder, elas são abstratas. Quando você usa o trâmite, a existência do poder, porque ele vai sempre estar lá, é aí que você começa o quê? A aparecer como justo, conforme está escrito. Seja na Constituição, no CPP, na Bíblia, seja em qualquer outra forma, até mesmo em receita. Isso em todas as profissões. Quer ser um bom engenheiro? Siga as regras do cálculo de engenharia. Acompanhe o calculista, acompanhe o arquiteto, você vai fazer seu excelente trabalho. Se você achar que você não pode seguir isso, não vai dar certo. Essa é a cultura que nós temos do império. Não é que o império seja culpado, mas que foram imposto por pessoas já atravessadoras. Essa é a herança que nós temos do descobrimento do Brasil. Agora, é possível mudar o Brasil nessas condições? É sim, claro. Nós temos uma Constituição, temos que conscientizar o povo de que é necessário fazer mudanças e essas mudanças possam trazer reformas políticas que essas reformas políticas não trocar letras 6 por meia dúzia. Não, reforma política é de fato exigir que as pessoas sejam liberadas de ter um conhecimento para exercer a função pública. E que no mínimo as pessoas possam antecipadamente fazer um curso de legislação para poder saber o que é uma legislação. O vereador tinha que saber o que é uma legislação, tinha que conhecer as causas das cidades, não a causa do buraco, mas por que e os meios que ele tem que exercer para que não só o buraco, mas a rua toda seja asfaltada. Ele tem que saber justamente por que e o motivo pelo qual o Estado tem escolas destruídas. Então as pessoas tinham que tomar um conhecimento
tanto na esfera municipal, estadual e federal, para exercer o cargo, para que as comissões ali possam ter pessoas inteligentes que venham ao plenário, as pessoas possam votar e as pessoas possam se beneficiar. Isso independente de qualquer partidos ou de qualquer ideologias que possam levar para dentro dessa casa o desconforto do furto, do roubo, da formação, do desvio e outras causas que traz danos a cada um de nós. Então, para que tudo isso possa acontecer, é preciso que cada um de nós venhamos ter consciência. E eles têm que entender, esse povo tem que entender que eles são abstratos. Só funciona se eles trazerem à existência a matéria para que o povo possa se beneficiar dessa. Olha, sem isso é impossível criarmos um Brasil. Um abraço.